Na primeira epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 3. Primeira epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Paulo começa dizendo: dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós e em todas as minhas orações. Aí no versículo 5 ele diz assim: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. No versículo 6 ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou Na nova tradução ele começa dizendo assim, pois eu estou certo que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele seja completo no dia de Cristo Jesus. Na NVI, esse texto diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Na RC, Revista Corrigida, Almeida Revista Corrigida, ele diz: tendo por certo isto mesmo, de que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Deus e Pai, fala conosco, toma minha vida nas tuas mãos e usa-me conforme a tua vontade, no nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Aperfeiçoará fala a respeito de um Deus que vai trabalhando. Você vai observar que é muito comum nas nossas vidas que a gente não se veja pronto para muitas coisas, e de verdade não estamos, mas de um Deus que me conhece, te conhece, que vai nos aperfeiçoando. É claro que esse texto aos Filipenses demonstra um entusiasmo do apóstolo Paulo com a igreja local. Vai mostrar que, além dele se referir no versículo de número 6 a uma perspectiva do céu, ou seja, a um plano de salvação, nesse texto também o apóstolo Paulo está falando a respeito de uma obra que, no entendimento dele, ele vai considerar como uma boa obra. Então Paulo está olhando para o trabalho e o desenvolvimento da igreja em Filipe e está se agradando com esse trabalho, está feliz com tudo isso. E ele então precisa deixar
uma palavra de conforto para essa igreja, uma palavra que sirva de inspiração para eles. Como assim, pastor? Uma palavra que pegue-os e dê a eles a noção de que eles estão caminhando, mas que Deus está sustentando eles. Ele fala a respeito de algumas coisas nesse texto. Daqui a pouco nós vamos voltar para RA, mas de início na RC, ele diz assim: tendo por certo isto mesmo, de que aquele que em vós começou, fala a respeito de um Deus que começou algo em nós, e que é claro que pela soberania desse Deus, e por Ele ter condição de fazer tudo sozinho, mas ainda assim conta comigo e contigo, Ele começa algo em nós, e Ele vai trabalhando em nós, para que haja uma conclusão daquilo que Ele começou. O que isso mostra? Isso mostra que há uma expectativa do céu a nosso respeito. Isso mostra que Deus olha do céu, não num olhar, de um olhar pequeno, não de uma forma micro, mas de uma forma macro, de uma forma de um Deus que consegue nos olhar, nos contemplar e inclusive perceber se nós estamos no caminho certo. O que é isso, pastor? Daqui a pouco eu vou te dar algumas coisas técnicas desse texto, mas do que se refere ao seguinte, fazendo uma alusão a Elias, o profeta. Elias foi considerado o pai dos profetas. Então Elias não é um profeta qualquer. Elias é comparado no Novo Testamento com João Batista, ou João Batista é comparado com Elias. Tamanha a importância de Elias. Elias foi o profeta da restauração. Quando tudo havia se perdido, Deus levanta um homem. Pastor, qual é a visão do profeta? Na verdade, o profeta recebe de Deus e transmite aos homens. Então Elias é esse que vai precisar restaurar. Só que chega num determinado momento, em duas feitas, Deus vira para Elias e diz assim: Elias, agora eu quero que você vá para as torrentes de Querite. E Elias então sai do lugar da onde ele estava, e ele então se encaminha às torrentes de Querite. Qual foi o complemento dessa frase? Não precisa pôr para a gente. Qual foi o complemento dessa frase no primeiro livro dos Reis, lá no capítulo de número 17? Deus vira para ele e diz assim: eu já ordenei, ou seja, os corvos que venham te dar de comida, tanto pela manhã, te trazendo pão e carne, quanto ao anoitecer. Então você imagina que Deus vira para Elias e diz assim: Elias, existe o lugar da provisão, e o lugar da provisão não é esse que você está, é aquele que eu quero que você esteja. Então você vai sair daqui e você vai se deslocar até um ponto fixo, e ali você vai aguardar. Você vai comer do pão e da carne que os corvos te trarão, e vai beber da água do ribeiro de Querite. E você vai ficar ali, Elias. Em outras palavras, você entendeu, Elias? É como se Elias olhasse para o céu e dissesse: eu entendi, pai, me ajuda? É como se Elias olhasse para o céu e dissesse, vamos lá, mais uma vez, solta a tua voz. Ele olhasse para o céu e dissesse. Então por que muitas das vezes você não está na posição que Deus te colocou? Se você já entendeu. Por que muitas das vezes o Senhor continua insistindo e dizendo: há um ponto fixo que eu quero que você esteja, e você foge dele? Fala para mim. Não entendeu você que aquele que começou a boa obra em vós precisa aperfeiçoá-lo?
E se Ele precisa te aperfeiçoar, me aperfeiçoar, se Ele já olhou para Filipe ou para os filipenses e já se agradou deles, ou vem se agradando, estou falando do apóstolo Paulo, tendo a inspiração de Deus, ou seja, se Deus tem olhado para nós, e no versículo de número 3, ele vai dizer assim: dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós. Ele está dizendo assim: quando eu olho para trás, me alegra lembrar de você. Todas as vezes que eu olho para trás, eu digo assim: meu Deus, o Alexandre foi uma pessoa dedicada. Mas a questão aqui é que agora o apóstolo Paulo não só vai se recordar, como o texto é muito claro, vai dizer que ele vai levantar súplicas. Por que súplicas? Porque é muito comum em nós que comecemos e não terminemos, que a gente comece e não consiga terminar. Por quê? Porque há uma fabilidade. Normalmente o ser humano ele se torna tão falho, ele é tão inconstante, ele é tão cheio de altos e baixos, ele é tão tomado pelo desequilíbrio, que muitas vezes, se não forem as orações dos santos, a gente vai sucumbir. E o que é que Deus faz? Permite que alguém se levanta a nosso favor. Para quê? Para que haja um clamor. De forma penosa não. Ele está dizendo assim: o que eu faço por vocês é com alegria. Todas as vezes que eu me levanto para interceder por vocês, eu faço isso com alegria. Por quê? O versículo 5 explica: pela vossa cooperação. Me ajuda? Pela vossa cooperação. A Nova Tradução, nesse versículo 5, o texto diz assim, ó: por causa da maneira que vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho. Que coisa, né? Pela vossa cooperação, ou por causa da maneira que vocês me ajudaram. Me ajudaram o quê? A construir coisas relativo à minha vida pessoal? Não. Me ajudaram no trabalho de anunciar, de propagar o Evangelho. Por isso, ele vai dizer assim: estou plenamente certo, não há nenhum tipo de dúvida no meu coração, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, aquele que começou, detém todo o poder, nele está toda a autoridade. Não é um qualquer, é o próprio Deus. É o Senhor nos trazer a um culto de manhã, ou pela manhã, e começar a falar aos nossos corações que essa obra só é boa porque Ele começou em vós. Não é por uma questão de mérito, de esforço, de capacidade. Essa obra só é boa porque aquele que começa também vai completá-la. É quando tudo diz que não e Deus diz, mas não é o que eles dizem, é o que eu penso a teu respeito. É quando você está diante de coisas, deixa eu falar de novo, falíveis.
É quando os seus sentimentos por si só são sentimentos pequenos, sentimentos que não conseguem entrar na dimensão do sentimento de Deus. Porque quando eu falo em amor, eu falo de filos. A palavra filos, o complemento dela é filantropia. Quando eu falo em amor, a dimensão do amor que eu entendo, não quero falar do amor eros, mas eu quero falar do amor que me traz empatia, de me colocar no lugar de alguém. Só que quando Deus fala de amor, a plenitude da palavra vai muito mais além. Quando eu digo assim, porque Ele me amou. Quando eu uso João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal forma. Eu vim hoje te dizer que há uma perspectiva do céu aguardando. Você está no lugar certo, Elias. O lugar certo é as torrentes de Querite. Entenda, a palavra é tão forte que se Elias não fosse, já preguei sobre isso, os corvos estariam tanto ao amanhecer quanto ao entardecer. Sabe por quê? Porque os corvos não estavam condicionados à presença de Elias. Os corvos estavam condicionados a uma palavra liberada do céu. Significa que quando você não está na posição que Deus quer que você esteja, a provisão vai continuar chegando num ponto fixo, no lugar que Deus te deu. Você já usou o Waze? Eu já vi alguém usando o Waze dirigindo. Você já reparou que tem uma hora que tem uma bandeirinha lá, amados? Não é exatamente naquele lugar, tem uma numeração. Deus está dizendo para nós que Ele precisa aperfeiçoar, mas Ele precisa trabalhar em comunhão, ainda que Ele tenha autoridade de te pegar e te remover, te pega daqui, te põe para ali, mas Ele tem, ainda que com todo esse domínio que Ele tenha, Ele só quer saber se você está no lugar certo, na posição certa, porque Deus diz a respeito de continuidade. O que é isso, pastor? Qual é a importância disso para nós? A importância de que quando você está no lugar certo, na posição certa, Deus tem sarepta para a tua vida. Porque a Bíblia diz assim: e as águas do ribeiro secou-se. Mas a Bíblia mostra que Elias não contempla as águas do ribeiro secas. Sabe por quê? Porque antes de secar as águas do ribeiro, Deus pega Elias e diz: Elias, vai para Sarepta, porque lá eu ordenei uma viúva que te dê de comida. Então entenda uma coisa, ele não contempla a água do ribeiro. O texto diz que secou, mas Elias não vê que as águas secaram. Sabe o que é isso? É um Deus que te ama tanto, 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 que tem pressa na tua vida, que precisa te fazer entender que você precisa ocupar o lugar que te pertence. Quando você entende isso, você chega a uma conclusão: que se Elias não vai para Querite e depois para Sarepta, ele morreria. Você me ajuda ele? Por quê? Pergunta assim: por que Elias sofre tudo isso, pastor, junto com a nação de Israel? Por que Elias sofre tudo isso? Eu te explico. Porque não adianta profetizar sem sentir a dor da profecia. Às vezes eu quero profetizar
E inclusive é um erro muito grande em nós, principalmente os ministrantes. E aí eu deixo, eu vou deixar uma deixa para vocês e para os futuros pregadores. Eu ou em mim não há nenhum tipo de poder. Quando há algum tipo de poder, é através de um dom que passa por mim, que não é meu. Significa o que, pastor? Quando eu libero algo do altar, não tem poder nenhum se no final da minha frase não for acrescentado o nome de Jesus. Então, quando eu digo, eu profetizo que a sua vida vai mudar, é uma palavra positiva, você entendeu? Quer tomar posse? Eu profetizo em nome de Jesus que as coisas serão transformadas. Quando entra o nome de Jesus, anula o meu nome. E quando anula o meu nome, Ele é glorificado. Então o que Deus quer fazer, está fazendo e vai fazer, não é para que eu ou você nos sintamos, é para que o nome dele seja glorificado. Então quanto mais eu desço, mais ele me exalta. É uma pena que a gente só descobre isso com o passar dos anos de ministério. Se tivéssemos entendido isso no início, porque no início as coisas vão acontecendo e você vai se vendo capaz, até que tem uma hora que Deus precisa te parar, precisa te segurar para dizer: nada é por você, tudo é por mim. É a manifestação do dom que nunca será liberado por Deus se não tiver um destino que não seja nós mesmos. A manifestação do dom dado por Deus passa por nós para alcançar a vida de alguém. Nunca é para nós mesmos, ainda que sejamos agraciados, porque não há nenhum tipo de água que venha do trono da graça. Ezequiel 47 vai falar dessa água que sai do limiar à destra, à direita, ou seja, que é o próprio Cristo, o trono do limiar à destra. Não precisa colocar para a gente não, que é o próprio Cristo, e essas águas elas descem. Jesus vai dizer: do teu interior fluirão rios de águas vivas. Ainda que eu saiba que essa água, antes de ser útil para alguém, ela tem o poder de passar aqui dentro. Ela vai batendo nas paredes das nossas vidas, sabe? Ela vai arrancando as sujeiras, ela vai limpando, ela vai curando, ela vai purificando, ela vai criando em nós, sabe? Ela vai turbilhonando os nossos sentimentos, ela vai nos pegando, nos fazendo, ela vai nos tornando. Mas a pergunta que o Espírito me manda dizer é se você está no lugar certo, na posição certa. A obra é boa, porque quando ele começa, ele vai torná-la boa. Porque por si só a gente detém
em nós uma sensação de que fazemos, construímos. Só que Deus pega cada um de nós e diz assim: não é o que você começou, é o que eu preciso começar na tua vida. Nas suas mãos, com as suas técnicas, passa a ser simplesmente uma obra natural. Agora, quando o texto diz que aquele que começou, ele vai usar o verbo. Começou boa obra. O que significa no grego fazer um começo? Dentro da perspectiva daquilo que você achou que já foi dado início. É muitas das vezes Deus pegando os nossos anos e anos de evangelho, virando para nós e dizendo assim: eu ainda não comecei, quem começou foi você. Deus faz um começo novo, e por esse motivo se torna uma boa obra. Isso é muito reflexivo, amados. Porém, pode ser mais uma palavra daquelas que eu ouço, que entra por um ouvido e sai pelo outro. Por quê? Porque eu já conheço tantas coisas. Às vezes você conhece tantas coisas, conhece tantas liturgias, conhece como funciona, você só não conhece o dono da obra. Porque se você conhecesse o dono da obra, você estaria no lugar em que você nunca deveria de ter saído. Elias só sai das torrentes quando Deus manda que ele saia. E ele vai para Sarepta e ele vai encontrar uma situação muito difícil, uma viúva apanhando 2 gravetos. Que situação complicada dessa mulher, sem ter o que comer, eu vou apanhar aqui, vou fazer um cozido aqui para mim, para o meu, vou assar um pão para que eu e o meu filho comamos, e nós vamos comer, e daí por diante eu sei que o nosso decreto é a morte, pois não há mais nada o que fazer, é a morte que vai nos esperar, porque esse é o último alimento que nós temos. Ele se depara com um ambiente tão difícil e ele percebe que agora, num ambiente difícil, ele vai ser instrumento para que algo comece na vida de alguém, ou seja, Deus vai usá-lo para alguém. Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor quer te usar para pessoas. Só que Ele vira para você e diz: não é do teu jeito, não é da maneira que você acha. É do jeito que Ele quer. Ele vira e diz assim: tem um caminho a ser seguido. Elias sai da onde ele estava, vai para a torrente, e Deus vai aperfeiçoando. Na casa dessa viúva,
dessa mulher já tem um quarto no andar de cima, construído, vazio, aguardando por Elias. Sabe o que Deus faz? Sabe o que Ele me mostra? Que Ele vai conservando. Porque quando Ele diz assim: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Completar é aquele que vai conservar. É aquele que... E conservar, para você que está na posição, é te dizer que não haverá dano, não haverá perda e não haverá desperdício. Deixa eu repetir: não haverá dano, não haverá perda e não haverá desperdício. Pois aquele que recebera do seu senhor um talento, disse consigo mesmo: vou levá-lo, vou escondê-lo, vou enterrá-lo, porque eu sei que o meu Senhor é zeloso e que ajunta onde não espalha. Você recebe, você entende que a parábola dos talentos, o que recebera um, parece que tem tanta intimidade com o Senhor, porque o Senhor vai viajar e Ele pega, a um confia um talento, a outro 2 e a outro 5. O texto, o complemento do texto é assim: segundo a sua capacidade. O que receberá 2 vai negociar os talentos. O que receberá 5 também vai negociar os talentos e vai multiplicá-lo. O que receberá 2 negocia com os banqueiros e quando vai apresentar ao seu senhor, apresenta 4. O que receberá 5 negocia e quando vai apresentar aos banqueiros, ao seu senhor, ele apresenta 10. E o que receberá 1. Quando eu fui estudar uma vez sobre isso, eu vi que um talento era aproximadamente equivalente a 40 quilos de ouro. Agora vamos imaginar, olha o trabalho que dá esconder talento. Você foi no mercado, comprou 5 quilos de arroz. Quem tem família grande aqui, irmãos? Quem tem família grande sabe que 5 quilos não dá. Diga comigo: 5 quilos lá em casa não dá. Tá ainda, né? Então eu vou botar mais 5 quilos. Só que você recebeu um recado que não tem carrinho. Acabaram-se todos os carrinhos no mercado. Você levou aquela... Quem faz compra e leva aqueles sacos já... Como é que está o nome? Aquelas sacolas já prontas. Eu faço, a gente faz isso lá em casa. Tá aí, é essa. Me dá aqui, minha irmã. Eu prometo que não vou abrir. Isso. Mil e uma utilidades, né? Aí você foi lá, colocou 5 quilos. Aí tu olha e diz assim: cara, 5 não vai ser suficiente lá para cá. Lá em casa são 15, tá, irmãos? 15 quilos de arroz. Vou colocar mais 5. E parece... Com a Tayane agora chegando, cara, eu acho que vai ter que ser mais 5, hein? Vira e mexe, tá lá. Aí você coloca mais 5, são 10. Quantos são? Quantos quilos? Já está pesado, sim ou não, amados? 10 quilos de arroz, pesado ou não está? Agora põe mais 10. Vai carregando. Se imagina, amados, de verdade. Coloca mais 10. São 30. Agora coloca mais 10, são quantos? 40. Não sei se caberiam 8 sacos numa única sacola, não caberia. Agora você imagina
eu ter que pegar, em média de 1 talento, 40 quilos de ouro, e agora eu vou procurar, porque como é que eu vou enterrar isso num lugar que não vai ser descoberto por ninguém? Então eu vou ter que procurar um lugar longe e escondido, você entende? Porque eu vou enterrar isso aqui. Beleza, você já chegou à concepção comigo. Agora, qual é o tamanho do buraco que eu vou precisar fazer para enterrar 40 quilos de ouro? Não é nenhum buraco qualquer. Então imagine-se o trabalho que está te dando de cavar um buraco num lugar distante, ciente que quando o seu Senhor chegar, você vai ter que fazer tudo de novo, cavar, desenterrar, pegar e levar de volta. Olha o trabalho que nos dá tudo isso, queridos. Aí ele chega diante do Senhor e diz assim: sei que tu és zeloso, que tu ajunta onde não espalha. Sabe o que Deus está falando conosco? Alguns níveis de conhecimento que nós vamos acumulando na nossa trajetória cristã. Estou falando de vida não, experiência de vida não. Alguns níveis, vou deixar o arroz aqui, tá, irmãos? Alguns níveis de conhecimento adquiridos na nossa trajetória cristã. Quando eu me deparo com esse texto de que estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la, mostra que não nos servirão de absolutamente nada se eles não nos aproximam do propósito. Você pode ter o conhecimento que for, entender de tudo, mas se você não está no lugar certo, se você não está nos querites da vida, não está nas sareptas da vida, se você não está nos lugares certos, desculpa, mas o nosso conhecimento adquirido na caminhada de mais de não sei quantos anos de evangelho não nos levará à conclusão de tudo isso, a concluirmos, a prosseguirmos, porque o Deus que me chamou, que te chamou, o Senhor que tem cuidado de nós, Ele conserva. Ele vai promover uma boa obra e vai conservá-la. Para quê, pastor? Deixa eu repetir: para que não haja dano, não haja perda e não haja prejuízo. É um Deus que nos pega, que cuida de nós nos detalhes da nossa vida. Então, desculpa falar sobre isso, porque de fato, acredito eu que estou ministrando para alguém que está me ouvindo, ou para alguém que vai me assistir no passar de um tempo, de um período, de meses, de ano. Só quem pode te tirar da posição que Deus te colocou é o Senhor. Ninguém mais, nem você mesmo, nem o pastor, nem o irmão, nem um aborrecimento, nem palavras que foram ditas. A posição que Deus te chamou, que te colocou, que te confiou, só Ele pode te tirar ou te remover. Como Ele é um Deus que conclui as suas obras, dificilmente Ele vai te tirar antes de completá-la. Melhora, pastor. Melhora. Aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Você lembra? Segura um pouquinho para mim. Estou lembrando de uma canção de 1960. É muito antiga, você não vai lembrar disso não.
Diz mais uma. Aquele que colocou a mão no arado não pode mais olhar para trás. É Sérgio Lopes essa canção? Ele vai pegar ali em cima. Esse menino é bom. Ele é bom, ele é bom. Sérgio Lopes. Deixa eu meu arroz aqui, botar aqui direitinho. Vem no arado, pôs a mão. Me vê essa canção. Só pode botar a frase maior, se você achar ela aí. Tem uma outra. Oh meu Deus. Ontem eu estava indo para casa. Ó, que coisa legal. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança semente. Bem, o resto eu não sei. Não pode mais olhar para trás, querido. Só essa parte, é a única parte que eu sei, tá? Ele está tentando se achar ali na nota e eu me achar na voz. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Eu concluo dizendo para você que se Elias não vai para Querite nem para Sarepta, ele morreria. Você me ajuda ele? Morreria. O que significa isso, pastor? Quando a obra de Deus ela faz parte da tua vida, o dia que vocês descobrirem que o altar faz parte da vida de vocês, o dia que nós descobrirmos que isso aqui faz parte de nós, não ter isso aqui é melhor a morte. Não está aonde Deus quer que estejamos, é melhor a morte. É quando você vira para o Senhor e diz assim: Senhor, os bens, os sonhos, os desejos, os meus mais profundos anseios, se nenhum deles acontecerem, por favor, só não nos retire o privilégio de poder estar na tua casa, de poder estar diante de ti, sabe? Sabe quando você diz, é mais importante que tudo, irmãos, mais importante que tudo, mais importante. O salmista lá no 51, Davi, depois do pecado com Batseba, é o salmo da confissão e de arrependimento. No versículo de número 9, ele vai dizer assim: esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades.
Aí ele diz no 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aí ele vai dizer no 11: não me repulses da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Ele vai dizer: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Não me repulses, diz o homem, diz o 11, não me repulses, nem me retires o teu Santo Espírito. É quando você entende que você só precisa estar no lugar certo, e se você passar por um tempo de dores, é só o Senhor te lapidando, te aperfeiçoando, é Deus cuidando de você. Hoje a palavra é para você, é para mim, é para nós, é para você que teve muitos motivos, ou tem muitos motivos para fazer muitas coisas, até para chutar o balde. Você tem muitos motivos até para não querer fazer a obra de Deus, mas hoje eu vim te dizer que quando Ele chegou na tua vida, Ele promoveu uma mudança tão grande aqui dentro, que quando você não faz, você sente falta. Quando você não está, para você é morte. Sabe, irmãos, eu amo o período que Deus nos possibilita viajar e sair de férias, sabe? É um tempo longo? Não, para nós uma semana, 7 dias ou 7 noites. Mas, irmãos, vai dando. O primeiro dia maravilhoso, no segundo é lindo demais, né? Às vezes Deus te permite ir para lugares maravilhosos, para cada dia uma história diferente, um lugar diferente, uma sensação diferente. Eu sou bem desbravador, sabe? Eu gosto de ir para determinados lugares, eu gosto de alugar um carro, eu gosto de ir aonde tem um lugar tal, e a gente sai passeando mesmo. Eu gosto, eu amo muito o Nordeste, né? Nesse sentido, de sair, de ir para a praia tal, para a lagoa tal, para o lugar tal. Eu gosto disso. Aí vai dando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Quando vai dando próximo do sétimo, irmãos, dá uma saudade da minha casa espiritual, sabe? Dá uma saudade desse altar, dá uma saudade de vocês. Eu digo para Deus: Senhor, tudo isso aqui é lindo demais, mas eu não quero viver isso aqui para sempre não, Senhor. Eu quero poder estar no teu altar, desfrutar dos benefícios que o teu altar promove na minha vida, das lapidações que ele promove. Deus está colocando um amor, um genuíno no teu coração para com a obra de Deus, de falar de Jesus a tempo e a fora de tempo, de anunciar o evangelho, de pregar, de dizer: Deus, hoje, irmãos, eu me atrasei hoje eu cheguei lá em casa, o dia está bonito, sabe? Eu moro num lugar que eu gosto, o dia tá lindo, vai estar escurecendo agora, mas logo que eu olhei, eu falei: o dia está bonito, mas eu disse assim: mas eu não consigo estar no outro lugar que não seja a casa do Pai. Deus, Ele quer fazer isso com você, Ele quer fazer com que a casa do Pai, as coisas do reino faça o teu coração bater mais forte, faça, sabe, os teus desejos, as tuas realidades, você olhar e falar: isso aqui é muito bom, mas isso aqui é muito melhor, sabe, irmãos? É o salmista, lá no Salmos de número 84, versículo de número 10, é um dos textos. Amados, a gente compreender isso, é a gente entender isso, é a gente, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da tua casa, da casa do meu Senhor, a permanecer nas tendas da perversidade, sabe? É isso, é o Salmos 27, versículo 4 também.
compreender quando essa essência está em você, nada te atrapalha, nada te impede. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. É Deus colocando um amor para com a obra de Deus, é o Senhor colocando, mostrando, movendo uma atmosfera. É Deus dizendo: enterrar talentos dá trabalho, para de enterrar talentos e vai, coloca, porque um dia aquele que te confiou dons e talentos virá, e quando ele chegar, ele vai pedir a você que preste contas de cada um dos talentos que ele confiou nas tuas mãos. Então hoje, irmãos, eu quero te convidar, se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé e faz a tua oração aí. De repente a tua oração é dizer: Deus, eu estou voltando. Meu Pai, eu entendi a tua palavra hoje. Eu entendi que aquele que começou a boa obra tem me conservado, tem cuidado. Deus, é por isso que não tem tido perda, é por isso que não tem tido danos, Senhor. É por isso, meu Pai, que nós ainda estamos aqui, é porque o Senhor tem nos conservado. Mas agora nós abrimos a nossa boca. Abra a sua boca aí no teu lugar. Faz agora, renova a tua aliança com Deus. Vamos fazer dessa manhã uma manhã de renovação de aliança. Diga para Ele, diga para o Espírito Santo, diz para Ele: Senhor, vem aqui, meu Pai. Meu Deus, trabalha em nós, nos perdoe se nós estamos deixando, estamos negligenciando a tua obra, estamos fazendo de qualquer maneira, mas não é isso que nós queremos, Senhor. Hoje nós estamos voltando com força total. Hoje nós estamos voltando, meu Pai, Senhor, porque algumas coisas paralisaram quando nós abrimos mão da tua obra. Algumas coisas deixaram de acontecer a partir do momento que nós abrimos mão da tua casa. Mas a partir de hoje, diz para Ele: abre a tua boca, não espera as minhas palavras não. Abra a sua boca, diz para Ele que você quer ser melhor do que você estava sendo, de que você quer fazer mais do que você estava fazendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, essa é a nossa oração. Receba-nos. 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 Deus vira e diz assim: não tenha medo de recomeçar. Mas pastor, da onde do início? Meu anseio é em tua presença, Senhor. Em tua presença. Em tua presença. Volte a produzir. Em tua presença. Grande é a seara, poucos os ceifeiros, os trabalhadores. Será que você vai ficar aí olhando para esse texto e não vai entender que se você fizer a obra da forma que tem que ser feita, dá alívio para alguém? Chegou mais um. Chegou mais um. Chegou mais um. Chegou mais um. Em nome de Jesus, nova unção. Para você que está me ouvindo, me assistindo, Deus está dizendo: volte a produzir. Volte a produzir.
volte a produzir, pois Ele garante uma colheita a 30, a 60 e a 100 por um. Volte a produzir. Aleluia. Deus, obrigado. Deus, obrigado por não permitir que a tua chama se apague no meu coração. Obrigado por permitir que o meu coração ainda se aperte só em pensar em ficar longe da tua casa, que doa, eu sinto dor, me angustia, me machuca, só em pensar em ficar longe. Obrigado, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Tome o teu assento em nome de Jesus. Estou terminando esse culto, os trabalhadores podem vir.